Bíblia Sagrada, Livro dos Salmos, hoje o Salmo de número 64. Hoje o Salmo de número 64. O título desse salmo é o seguinte: pedido de proteção contra os inimigos. Pedido de proteção contra os inimigos. Não é que cristão faça inimigo. Cristão tem inimigo pela vida que ele resolveu viver, pela posição que ele resolveu tomar. Por isso que cristãos têm inimigos. Cristãos não podem ter inimigos porque fez inimigos. Mas o nosso posicionamento, o nosso procedimento, a nossa atitude faz com que atraiamos inimigos, porque eles não concordam com o modo que a gente está sendo, que a gente é. Vamos lá então, pedido de proteção contra inimigos. Diz assim o primeiro versículo, vamos lá. Diz assim: ó meu Deus, ó Senhor meu Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. O que esse texto não quer dizer? Esse texto não quer dizer que o salmista é covarde. Não. Esse texto não quer dizer que o salmista é um fraco, é um covarde. Não quer dizer isso. Quer dizer que o salmista está expondo a sua necessidade, a sua fragilidade. Todos nós temos medos, todos nós temos. Muitas vezes não falamos, mas todo ser humano tem medo, nem que seja uma formiga, mas todo ser humano é acometido por este sentimento do medo. Então ele fala assim: ó Senhor meu Deus, escuta a minha oração, pois eu estou em dificuldades. Salva a minha vida, pois eu tenho medo dos meus inimigos. Ele não está falando que ele é covarde, porque ele não era covarde. Quem conhece a história de Davi sabe que esse homem não era covarde. Mas todavia ele confessa: tenho medo, tenho fragilidade. Não tem nada demais, irmãos, você falar para Deus. Talvez você não deva falar para o seu irmão, para a sua irmã, para um homem, para uma mulher. Talvez você não, talvez você não dizer para os outros. Mas para Deus, irmão, você tem que dizer: ó meu Deus, escuta a minha oração. Eu estou em dificuldades. Salva a minha vida. Eu tenho medo dos meus inimigos. Eu tenho medo dos meus inimigos, salva a minha vida. Ele não está falando que ele é covarde. Não, senhora, não, senhor. Ele está mostrando que ele precisa de Deus, que só Deus, porque tem coisas nos inimigos que ele não sabe. Não dá para saber, então salva-me, ó Deus. Você sabe orar assim, meu irmão? Ei, minha irmã, você sabe orar assim? Porque talvez você diga assim: eu falo, Deus não me escuta. Você se abre com Ele, você fala o que você realmente é. Não que Ele não saiba, porque Ele sabe tudo, Deus sabe tudo. Mas você fala, você reconhece diante dEle quem você é, todas as suas fragilidades, as suas inclinações equivocadas, erradas, hein? Você reconhece? O Davi reconhece: salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me, versículo 2. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me do bandos de homens perversos. Livra-me, Senhor. Olha, meu irmão, que desabafo. Olha que realidade, como ele consegue expor assim o interior dele. Protege-me, Senhor, dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Livra-me. Verso 3. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha as suas palavras cheias de venenos. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal. Falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. Planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. O coração e a mente do ser humano é terra que ninguém conhece, que ninguém pisa. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles próprios e de repente ficarão cheios de feridas. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça caçoando deles por causa das suas palavras.
Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Vocês perceberam aqui um pulo do gato aqui? Vocês perceberam aqui uma palavra refrão aqui? Olha, presta, vou voltar para o versículo 3 com vocês. O versículo 3 vai repetir o seguinte: as palavras que falam contra nós, as palavras que planejam contra nós. Está percebendo? Várias vezes a partir do versículo 3, ele vai falar das palavras dos inimigos. Porque as palavras dos inimigos podem não te dar febre, meu irmão. Pode não te dar a ânsia. Pode não te dar dor de barriga, irmão. Mas devagarinho, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha para mim aqui, presta atenção. As palavras são como águas. Não é assim que diz ditado? Água mole em pedra dura. Vai batendo até que fura a pedra que é tão dura. As palavras têm esse poder, por isso o salmista ora. Porque não dá para você vencer isso. Como é que você vai fazer? Os caras querem falar. As pessoas malignas querem falar. Os malignos mal intencionados querem falar. O que você pode dizer? Não é comum as pessoas falarem assim: ninguém manda na minha boca. Ninguém manda mesmo, meu irmão. Não é comum. Você nunca ouviu isso? Nunca ouviu isso? Ninguém manda na minha boca. Ninguém manda na minha boca. E é verdade, ninguém manda. Percebe? Então as pessoas podem falar o que elas quiserem. Elas podem dizer o que elas quiserem. Então a partir do versículo 3 começa uma sessão de palavras ditas, de palavras malignas como água mole em pedra dura. E você precisa orar. É só oração que resolve isso, meu irmão. Só oração que vai resolver as palavras malditas liberadas contra a sua vida. Só a oração, só o desabafo, só a declaração, só abrir o coração é que vai resolver essas palavras malditas. Percebe? Como os maus afiam a língua. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flecha as suas palavras cheias de veneno. E me apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Palavras, você não tem como resolver. Você vai mandar o cara calar a boca? Você vai mandar a pessoa calar a boca? Você pode até mandar, mas a pessoa não cala a boca, ela continua falando. E no versículo 4 ele fala assim: eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas. Eles agem depressa porque as palavras são rápidas, gente, mais rápidas do que aviões. As palavras são mais rápidas do que aviões, do que foguetes. Elas são ligeiras demais. Ele fala assim: eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas. Eles colocam a mão na boca, falam com meia boca para parecer verdade. Eles agem depressa para espalhar suas mentiras vergonhosas. Olha isso aqui, olha o finalzinho do versículo 4. Eles destroem os bons com calúnias covardes. Aí você falaria: pastor, mas é injusto. Pastor, é injusto isso. Então os bons podem ser destruídos? Podem, irmãos, porque os bons são bons, mas as pessoas que vão ouvir a respeito dos bons nem sempre são boas, nem sempre são justas. Presta atenção, você pode ser um homem justo, você pode ser uma mulher justa, correta, coerente, você pode ser. A questão é que as pessoas que vão ouvir as palavras malditas, as maledicências, nem sempre são justas. Você percebe, não está em você ser ou não ser justo, em você ser ou não ser bom. A questão é que as pessoas têm ouvidos tortuosos, envenenados já. Quando elas ouvem o veneno, elas querem mais veneno. Todo mundo gosta de uma boa prosa, todo mundo gosta de uma boa fala, todo mundo gosta de ficar conversando bobagens, todo mundo gosta de uma boa resenha, meu irmão. Então veja, olha só, eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas boas que passam a ouvir bobagens e passam a ser maus. Existem pessoas que pensam XYZ de fulano, mas ele começa a ouvir tanto do XYZ que ele muda o pensamento dele a respeito da pessoa XYZ. Elas ouvem tanto e vai destruindo os bons. Olha só, eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons
com calúnias covardes. É lógico que cedo ou tarde Deus vai dar o troco. Cedo ou tarde Deus vai dar o troco. A questão é que Deus vai dar o troco. A questão não é só isso que Deus vai dar o troco. A questão é que uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta pode ser prejudicada. Vocês pegaram? Vocês entenderam isso? Então, pastor, como é que eu resolvo isso? O que o salmista está fazendo aqui? O que é que o salmista está fazendo aqui, meu Deus do céu? Ele está pedindo ajuda a Deus. É por isso que ele fala que eu tenho medo. Eu tenho medo porque a minha honestidade, a minha justiça, o meu bom comportamento pode ser mal influenciado, pode ser contaminado, pode ser envenenado por pessoas envenenadas. Então ele fala: Senhor, me ajuda, eu estou em dificuldades, salva a minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Eu tenho medo dos meus inimigos. O que eu posso fazer, pastor? Se os maus estão semeando palavras más a meu respeito, se eles estão mexendo com a minha integridade, fala com o Senhor. Só isso vai resolver. Só isso vai resolver com relação a essa malignidade, as palavras malditas, as palavras envenenadas. Só vai ser resolvida dessa maneira, orando e pedindo a Deus. Eles se animam uns aos outros, olha só, eles destroem os bons com calúnias covardes e se animam uns aos outros. Sempre um mal encontra com outro mal. Um mal que pensa mal de alguém encontra um mal que quer ouvir mal de alguém. Pegaram? Pode observar, os maus sempre acabam se encontrando, os perversos sempre acabam se encontrando, os mal intencionados sempre acabam se unindo, sempre, sempre, sempre. Por isso, meu irmão, oremos, clamemos, busquemos, guerreemos na presença do Senhor, peçamos ajuda ao Senhor, peçamos socorro ao Senhor. Eles fazem planos cheios de maldade e dizem, planejamos um crime perfeito. Agora ele cai e não se levanta mais. Agora ela cai e não se levanta mais. Agora eu derrubei. Planejamos um crime perfeito através de palavras. Olha só, palavras, falas e mais falas, conversas e mais conversas, e nós vamos sendo envolvidos. Nós vamos sendo enganados, nós vamos sendo envolvidos e envenenados dia após dia. O coração e a mente do ser humano, são misteriosos. É um mistério, é terra que ninguém pisa, é terra que ninguém conhece. O coração e a mente do ser humano é terra que ninguém conhece. É mistério, ninguém sabe quem é quem. Por isso, para que nós tenhamos mais efetividade, oremos, clamemos e peçamos ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, por que eu estou sentindo essa fraqueza? Senhor, por que eu estou sentindo esse mal-estar? Senhor, por que eu estou sentindo esse desânimo? Por que, Senhor, que eu sinto a minha cabeça pesada? Por que, Senhor, que o meu coração está aflito? Muitas vezes são palavras ditas na madrugada, são palavras ditas no baixar da noite, no escurecer da noite, são palavras ditas nos secretos, são palavras malignas ditas, água mole em pedra dura, vão falando, vão dizendo, e começamos a ser envenenados e enganados. Você pegou? Meu irmão, como é que eu posso resolver isso? Pela terceira vez vou te falar. Só orando a Deus, você orando a Deus. Não é você pedindo que eu ore por você. Essas coisas das palavras, não adianta eu orar por você apenas. Eu posso até orar para te dar força somente, mas quem vai resolver essas coisas é o seu combate diante de Deus. É o seu guerrear espiritual diante de Deus. Amém? Porque as palavras são inimigas. As palavras dos malignos são inimigos, que nos perseguem, que nos alcançam, que nos atingem, às vezes de forma mortal, às vezes de forma definitiva. Amém, meus amados? Então peça a Deus, fala: Deus, tenho medo. Deus, eu tenho medo, me ajuda, me salva, me socorre, me perdoa, me liberta, por favor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Amém, meus amados?